Olá, essa é a disciplina de microbiologia básica e na aula de hoje a gente vai falar sobre reprodução e crescimento microbiano. Essa é a primeira parte do conteúdo. Antes de iniciarmos, é importante lembrar que esse conteúdo ele não pode ser compartilhado. Bom, então os objetivos da nossa aula hoje são definir o crescimento bacteriano, incluindo o processo de fissão binária, que é o mais comum de acontecer, além de comparar as fases do crescimento microbiano e descrever a sua relação com o tempo de geração. Então, para começo de conversa, a gente precisa entender o que é crescimento microbiano. Quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando de aumento ordenado do sistema biológico, né? De todos os componentes do sistema biológico celular. Então, quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando em aumento de massa celular, aumento de biomassa, multiplicação de células, aumento da quantidade de indivíduos. Em microbiologia, quando a gente fala em crescimento, nós estamos falando em aumento de população. É diferente do que acontece com nós seres humanos, né? Nós nascemos pequenos, ao longo da vida a gente vai crescendo em tamanho, né? E em massa. Mas, para os micro-organismos, quando a gente fala de crescimento, a gente está falando em aumento de população, né? É o que a gente chama de crescimento populacional. E qual é a importância de se estudar o crescimento? Primeiro, porque na natureza nós vamos ter micro-organismos que são bons e outros que não são tão bons, né? Os que causam alguns problemas. Então, quando eu quero produzir alguma coisa, quando eu quero utilizar esses micro-organismos para processos produtivos, é interessante que eu estimule o crescimento. Quanto mais, melhor no sentido de produzir compostos de interesse ou para o tratamento de efluentes. No entanto, nós temos os patógenos, os deteriorantes de alimentos, e esses são micro-organismos que nós temos que procurar eliminar ou inibir o surgimento desses micro-organismos, né, que são os indesejáveis. Então, nós temos duas situações muito diferentes. Uma em que eu preciso estimular e outra em que eu preciso eliminar ou inibir o crescimento. As bactérias, de uma forma geral, elas se dividem por fissão binária, que é o aumento do número de células em progressão geométrica, ou seja, a população se duplica a cada tempo de geração. Aqui nessa ilustração a gente consegue visualizar como ocorre esse processo. Nós temos a célula inicial, que é a célula parental, com seu material genético. Esse material genético ele começa a se replicar, ou seja, acontece a replicação do DNA, ao passo em que a célula sofre um alongamento. Depois que esse material celular ele está duplicado, forma-se um septo, em que em um lado fica uma parte do material genético e no outro, o outro material que foi duplicado. Depois desse septo, ocorre esse rompimento total e aí ocorre a formação das paredes celulares de ambas as células, até que elas ficam completamente separadas. Durante esse processo, nós temos uma geração, uma célula dando origem a duas ou três células idênticas à célula parental. Então, daqui para cá, nós temos uma geração acontecendo, um processo de duplicação celular. Existem outras formas de crescimento microbiano. O micro-organismo ele pode crescer por brotamento, quando forma-se um broto, na sua superfície. Esse broto ele vai aumentando de tamanho até que ele se separa da célula inicial. E aí ele tem condição de dar origem a uma nova célula. Um exemplo é a Rhodopseudomonas acidófila. Pode se reproduzir, pode crescer por fragmentação, é o caso da nocardia. A célula sofre várias fragmentações e elas vão dar origem a novas células. E podem crescer por intermédio dos exósporos, o caso da Streptomyces. Esses exósporos são estruturas reprodutivas que se formam nas extremidades e essas estruturas reprodutivas elas vão dar origem também a novas células.
O crescimento bacteriano, como apresentado naquela ilustração da fissão binária, ele inicia a partir de uma única bactéria, ou seja, de uma única célula, e essa célula ela vai dar origem a duas, essas duas darão origem a quatro, essas quatro darão origem a 8, 16, 32 e assim segue num aumento em progressão geométrica. Uma célula, né? 2 elevado a 1, depois 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, até 2 elevado a n, onde esse n é o número de gerações, ou seja, o número de duplicações. Lá naquela ilustração a gente mostrou isso, né? Quando uma célula se duplica, nós temos ali uma geração. O número total de células após essa fase de crescimento ativo, esse crescimento ativo ocorre em forma de progressão geométrica, esse n é igual a 2 elevado a nzinho, onde esse nzinho é o número de gerações. Quando a gente fala de crescimento exponencial, que é essa fase de progressão geométrica, nós estamos falando de crescimento ativo, em que a gente não considera que haja morte celular. O tempo de geração é o intervalo de tempo para que uma célula se duplique. Para a maior parte das bactérias, esse tempo de geração ele pode ser de 1 a 3 horas ou a mais de 24 horas. Na verdade, a grande parte das bactérias elas crescem em torno de 20 minutos, 17 minutos, ocorre um processo de duplicação. Isso vai variar de acordo com a espécie, tá? Mas também varia de acordo com a composição nutricional do meio em que essa bactéria está inserida e com as condições físicas de cultivo. Se tudo isso estiver adequado, otimizado, nós teremos a melhor condição de reprodução, portanto, de duplicação dessa cultura. Para exemplificar, nesse quadro nós temos o tempo de geração de algumas bactérias em condições ótimas de crescimento. A bactéria Escherichia coli no meio com glicose e sais tem um tempo de geração de 17 minutos. O Bacillus megaterium no meio de sacarose e sais, 25 minutos. Observem aqui o Streptococcus lattes no meio com leite, demora 26 minutos para que as células se dupliquem. Já no caldo lactosado, demora 48 minutos, para vocês verificarem a diferença de tempo ou a influência do tempo no tempo de geração. Ou, desculpa, a influência do meio no tempo de geração. Né? O Staphylococcus aureus no meio BHI entre 27 e 30 minutos. E aí depois nós temos aqui o Mycobacterium tuberculosis no meio sintético, é o causador, né, da tuberculose, mas no meio sintético, ou seja, não está no corpo humano, demora entre 792 a 932 minutos. Isso aqui é importante para a gente perceber que quando a gente tem um processo infeccioso, né, se eu ingerir uma comida que está contaminada por bactérias, em questões de 17, 20 minutos eu tenho essa população duplicada. De um dia para o outro eu já tenho um absurdo de células no meu corpo, né? Por isso que a gente começa a sentir mais fortemente os sintomas. Então é bom ficar ligado. O aumento do número de células ou a massa microbiana, que é o crescimento populacional, ele pode ser obtido através de algumas expressões matemáticas. Pode ser quantificado através do número de gerações em um período de incubação. Nós temos a taxa de crescimento. E o que é isso, né? É a variação do número ou massa por unidade de tempo. Ou seja, nós temos o número de gerações por unidade de tempo. Qual a importância disso? Se eu estou fazendo uma pesquisa no laboratório, em que eu estou utilizando micro-organismos para produzir alguma coisa ou para degradar algum substrato, eu preciso saber com que velocidade esse micro-organismo cresce, né? A que taxa ele se multiplica para eu ter noção de como esse processo evolui. Também para que eu possa já ter uma noção desse crescimento e também fazer o controle, para que ele não seja exagerado ou que esteja também aquém do que eu preciso. Aqui nós temos um exemplo, né? A Escherichia coli ela tem um tempo de geração em torno de 20 minutos. Após 20 gerações, em quanto o número de células vai aumentar? E em quanto tempo? Vamos descobrir aqui a resposta.
Então, para a Escherichia coli, que tem um tempo de geração de 20 minutos em condições ideais de cultivo, após 20 gerações, nós já temos 1 milhão de células. Isso demorou um tempo de 7 horas. Após 30 gerações, ou 10 horas, já aumentou para 1 milhão de células. Após 24 horas, nós já temos aqui um número imenso, que eu nem sei dizer o que é, né? Tem uns 21 zeros aqui. Então, imagina, olha só o tanto de crescimento que houve dessa bactéria, né? Então, como que eu vou conseguir representar num gráfico uma variação tão grande assim no número de células, né? Isso gera uma dificuldade na representação gráfica. Por isso que em microbiologia se faz uso das escalas logarítmicas. Observem que nesse gráfico nós temos a representação logarítmica e aritmética da curva de crescimento de uma população em fase de crescimento exponencial. Nessa linha aqui da curva aritmética, observe que nas 20 primeiras gerações, a gente nem consegue, aqui nas 15 primeiras, a gente nem consegue observar claramente esse aumento tão expressivo no crescimento microbiano. Por isso que se converte em logaritmo na base 10, para que você tenha essa reta e consiga observar que houve um crescimento exponencial, né, expressivo desse cultivo. Então, aqui também é importante observar que se eu passasse aqui da 20ª geração, eu ia ter um número tão grande, né, aquele número gigantesco lá, cheio de zeros, que não ia nem caber aqui no gráfico. Então, na microbiologia, convencionou-se utilizar os gráficos em escala logarítmica, para que a gente possa ter uma melhor visualização do crescimento microbiano. Vamos imaginar que eu pego um tubo de ensaio com meio de cultura e nele eu vou colocar um inóculo, né? Uma porção de micro-organismos, uma porção de bactérias. E aí, a partir do tempo inicial, eu vou começar de tempos em tempos, vamos lá, de 20 minutos ou de hora em hora, fazer a quantificação do crescimento microbiano nesse meio de cultura. Eu vou ter condições de criar uma curva semelhante a essa, que é a curva de crescimento bacteriano. Nessa curva, primeira coisa, eu preciso estar em sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um frasco, ou um tubo de ensaio, ou um Erlenmeyer, ou um reator, desde que não haja a inserção de nenhum novo nutriente e que também não sejam removidos os produtos metabólicos. Ou seja, eu vou deixar tudo isso dentro de uma condição fechada, né? Ali o crescimento vai acontecer sem que eu tenha interferências ao longo desse processo. Só assim eu vou ter a condição de observar como o micro-organismo se comporta durante um determinado período de tempo e eu também vou conseguir observar as 4 fases do crescimento bacteriano. Observem que o gráfico montado, né, plotado aqui, ele tem no eixo Y o log do número de bactérias com relação ao tempo em horas. Então, quando eu inoculo um micro-organismo no meio de cultura, a primeira coisa que vai acontecer é passar por uma fase de adaptação. O micro-organismo ele vai tentar reconhecer esse meio de cultura e se preparar para absorver os substratos que estão ali presentes. Isso significa que o micro-organismo ele precisa reconhecer o que tem de substrato e sintetizar as enzimas para que faça a degradação desses compostos, né? Então, nessa fase de adaptação, a gente considera que há pouca ou ausência de divisão celular, porque as células elas estão preocupadas nesse momento em produzir enzimas capazes de aproveitar tudo que esse meio de cultura tem. A taxa de crescimento nesse momento é igual a 0, né? As células elas estão em estado de latência, embora estejam fisiologicamente ativas, né? Há uma intensa atividade metabólica para a produção dessas enzimas e inicia-se aí o processo de nutrição da célula, né? De absorção de todos esses compostos que estão no meio de cultura. Então, a fase lag é essa fase inicial em que a gente tem o início, né, o processo de adaptação das células a esse novo meio de cultura. Essa fase lag, ela tem uma grande importância em todo o processo de crescimento, né, em todo o processo de reprodução.
Primeiro, porque nessa fase eu consigo fazer a recuperação de células envelhecidas, né, em que tenha havido a depleção de ATP, ou seja, está gerando pouca energia. Eu preciso adicionar alguns cofatores que são importantes, essenciais para a ativação do processo enzimático. A célula também está produzindo algumas enzimas, né, os ribossomos estão ativos nesse momento para a produção de proteínas e enzimas. Então, esses compostos eles precisam ser sintetizados antes que o crescimento ele possa começar, antes que a célula possa fazer uso de todos os compostos que estão no meio. Esse tempo de recuperação ele varia, né? E tem uma relação direta com a condição do micro-organismo, se ele é um micro-organismo jovem ou velho, né? Se essa cultura é jovem ou velha, e também com a natureza do meio de cultura. Por exemplo, a fase lag ela pode ser longa quando eu tenho culturas velhas. Cultura que eu falo velha é quando eu fiz um cultivo e depois de, sei lá, uma semana, 2 semanas, eu resolvi pegar essa cultura que está estocada e colocar, né, fazer um inóculo num novo meio de cultura. Essa cultura já é considerada velha, né? Então, ela vai ter que passar por um processo de recuperação. Isso demanda mais tempo. Esse tempo da fase lag ele também pode ser longo quando eu tenho um meio de cultura que é muito diferente do meio de cultura onde o inóculo estava. Então, eu inoculei uma cultura num determinado meio de cultura X, ela cresceu, né? E aí eu resolvi transferir um pouco dessa cultura para um novo meio de cultura. Concorda que ela vai ter que reconhecer esse novo meio de cultura, reconhecer os substratos para também sintetizar enzimas, então isso vai demandar mais tempo. A fase lag ela pode ser mais curta quando eu faço uma transferência ou uma inoculação de uma cultura jovem que está em fase exponencial, ou seja, está em plena fase de crescimento, para um meio de cultura que também tem a mesma composição do meio anterior, ou do meio onde o inóculo estava. Isso vai fazer com que essa fase lag ela seja muito curta ou até inexistente. Então, passada essa fase de adaptação da fase lag, os micro-organismos já começaram a consumir os nutrientes, já estão aptos, né, já produziram as enzimas necessárias para a degradação desses substratos, e aí a cultura passa a entrar em fase de crescimento exponencial, né? Então, aqui as células estão em reprodução extremamente ativa, né? Uma atividade metabólica muito intensa. O tempo de geração, né? O tempo para que uma colônia ela se duplique, ele vai atingir um valor constante, né? E é representado aqui com essa reta na fase exponencial. Como aqui eu tenho uma intensa atividade metabólica e uma intensa atividade de reprodução, essa fase exponencial ela é super importante para processos industriais. Ora, se eu quero produzir alguma coisa, algum produto biotecnológico que eu vá usar a capacidade dos micro-organismos, é interessante que eles estejam em pleno desenvolvimento, para que eles possam sintetizar alguns produtos ou para que eles possam consumir algum substrato para produzir algum outro produto de interesse industrial, comercial, né? Também nessa fase, as células também são sensíveis. Se eu fizer qualquer alteração de composição do meio, se eu fizer qualquer alteração de pH, de temperatura, a adição de um composto tóxico como um antimicrobiano, eu posso cessar, eu posso romper, interromper essa atividade de crescimento exponencial. Então, é importante ficar sempre alerta com isso e manter todas as condições físicas de cultivo. É importante lembrar que eu mencionei que esse cultivo ele está acontecendo num sistema fechado, ou seja, nenhum nutriente é adicionado e também não é extraído de lá nenhum produto metabólico. Então, os micro-organismos aqui na fase exponencial, eles cresceram absurdamente. Lembre-se que a quantidade de nutrientes que tem no meio é limitada, então a população cresceu, então a demanda por nutrientes é muito grande. Então, houve um intenso consumo também, até que chega-se numa fase estacionária. Aqui na fase estacionária, a gente tem uma redução da velocidade de crescimento. Por quê? Porque
o número de células novas aqui vai ser igual ao número de células que morrem. Então, a taxa de crescimento ela é zero. Então, aqui na fase estacionária, a gente passa a ter uma população estável. E isso ocorre porque os nutrientes eles já foram intensamente consumidos aqui, então a gente passa a ter escassez de nutrientes, e ao passo em que esses nutrientes são consumidos, são gerados produtos metabólicos, resultados do processo de metabolismo desses substratos. Esses produtos metabólicos, em excesso, eles passam a ser tóxicos, além deles interferirem no pH do meio. Então, começa aqui a gerar uma condição muito inapropriada de crescimento, muito inadequada. Então, as células passam a não crescer tanto, a não se reproduzir tanto quanto em fase exponencial. Por conta dessa condição que eu acabei de mencionar, muito inapropriada para o crescimento, acaba que entra-se na fase de morte celular ou declínio. Essas células elas passam a ter uma condição muito crítica e não há a menor condição para que haja reprodução. Então, a taxa de morte agora passa a ser muito acelerada e aí a gente tem uma taxa de crescimento negativa, em que ocorre uma diminuição exponencial das células viáveis, das células vivas. Muito poucas resistirão a esse processo. Então, aqui a gente acaba cessando o crescimento microbiano nesse sistema fechado. Então, aqui a gente encerra a primeira parte desse conteúdo sobre crescimento microbiano. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os métodos de quantificação do crescimento microbiano. E aí a gente vai conhecer como nós podemos, no laboratório, contar essas células, quantificar. Então, eu peço que vocês leiam os livros, deem uma boa estudada nesse conteúdo para assimilar melhor. Agradeço a atenção, até a próxima aula.